Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus pela dádiva chamada vida. E hoje eu quero falar convosco sobre Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Pegando uma outra tradução, nos diz: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunha, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo ao Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Aqui nós temos um convite e ele começa dizendo: a primeira palavra aqui é portanto. E aqui esta é nada mais, nada menos que uma inferência extraída dos exemplos produzidos no capítulo anterior. E por esse motivo, ambos devem ser lidos em conexão. Quando nós pegamos Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé, onde o escritor aos Hebreus ele descreve vários personagens que foram narrados ao longo das Escrituras Sagradas e fala sobre a fé e mostra-os como eles foram, conta de uma certa forma a história deles. E aqui eles começam dizendo, portanto. E ele quer dizer de uma certa forma que nós precisamos estar conectados, estar atentos a isto. Aqui ele nos faz uma alusão, uma comparação com Jogos Olímpicos, uma comparação com esportistas. Ele fala que aqui está outra alusão aos Jogos Olímpicos. Os agonistas ou contendores, eles costumavam ficar bastante animados com a consideração de que os olhos dos principais homens de seu país estavam fixos neles. E por isso eles foram introduzidos a fazer os esforços mais extraordinários. Aqui o autor ele está nos dando uma ideia, pensando em algo comum de seus dias, os atletas. Se você pegar e voltar no mundo grego antigo, você vai ver que nos dias em que a Bíblia foi escrita, nos dias em que o Novo Testamento estava sendo redigido, era comum essas coisas de atletas, porque os Jogos Olímpicos gregos já existiam e eles tinham total poder, eles eram algo bem relevante nos seus dias. E por isso ele nos diz portanto nós também, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha. Primeira coisa que ele diz, portanto, ele está nos fazendo analisar o capítulo anterior. Depois ele fala da nuvem de testemunhas. E aqui nós vemos um termo que frequentemente usado para expressar um grande número de pessoas ou coisas. E aqui fala de uma densa nuvem de escudos, uma nuvem de lanceiros. A mesma metáfora ocorre com certa frequência. Ele está falando de algo que, de uma certa forma, nos cobre, nos rodeia. Fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem. E como que é essa nuvem? É nuvem de testemunhas. Porque, como assim testemunhas? Olha quantos testemunhos que nós vemos
o capítulo de número 11 aos Hebreus. Por isso ele pode dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, ou seja, nós temos apreendido sobre inúmeros personagens bíblicos que agora ele adentra neste capítulo, e aqui os versículos de número 1 e 2 tem como título As Coisas Discutíveis da Vida. E todo este capítulo tem como ponto o poder da esperança em Cristo, porque ele mostra essas pessoas que já passaram, que foram marcados pela fé, e quando ele nos adverte sobre isso, ele está também mostrando sobre a rica esperança na pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele diz: deixemos de lado todo o peso, todo o embaraço, tudo o que tem atrapalhado. E aqui, como aqueles que corriam nas corridas, nas Olimpíadas, eles jogariam tudo de lado que pudesse impedi-los em seu curso. Então, os cristãos, nós devemos professar, buscar a Deus para ir para o céu. E isso deve ser o ponto primordial de nossas vidas, para que nós deixemos de lado tudo que possa nos impedir, tudo o que pode nos atrapalhar. Nós devemos deixar de lado tudo que pesa sobre os nossos corações ou afeições, a terra e aos sentimentos devem ser cuidadosamente evitados, retirados das nossas vidas, pois ninguém com amor do mundo em seu coração jamais poderá alcançar o reino dos céus. É interessante porque quando nós falamos de cristianismo não é uma religião, mas é um estilo de vida, porque o cristianismo ele é uma cultura, é um modo de comportar-se. Porque quando nós falamos disso, o ponto primordial que gera em torno disso é uma palavra simples chamada renúncia. Igual quando agora analisamos sobre a vida de um atleta. O atleta, ele precisa ter uma renúncia na sua vida para que ele possa ter uma vida regrada, ter uma vida que vai lhe trazer o proveito, vai poder realizar aquele desejo que ele tem. O cristão é a mesma coisa. Nós temos que ter uma vida regrada, pautada na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos estar sendo rodeados, estar preso aos embaraços do mundo. Nós temos que evitar aquilo que o salmista diz no Salmo de número 1, evitar a roda dos escarnecedores, evitar aquela rodinha que não é algo bom para nós. Se nós vemos que um certo grupo de pessoas não condiz com o que cremos, não condiz com a palavra de Deus, automaticamente eu tenho que me despedir e sair. Eu não posso ser mal educado, mas também eu não vou concordar com as coisas erradas que eles estão fazendo e vou ficar calado. Não é isso, mas é para você fugir de tudo isso, tudo que é empecilho e que faz com que nos afastemos de Deus. E aqui ele fala sobre o pecado que tem nos cercado, o pecado que tão facilmente ele aflige. Que o pecado bem circunstanciado, aquilo que tem tudo a seu favor, tempo, lugar, oportunidade, o coração e o objeto, um pecado que todas as coisas ocorrem com frequência, consequentemente, a transgressão é frequentemente cometida. É derivado de eu permaneço, um pecado que permanece bem ou está favoravelmente situado entre sempre cercado a pessoa e solicitando sua aquiescência. Aqui ele fala sobre deixar o pecado. E ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Nesse trimestre, nós estamos estudando na classe dos jovens sobre as tentações. É interessante pararmos para analisarmos isto. Inúmeras coisas, inúmeros fatores que nos levam a isso, até a ceder. Nós, enquanto seres humanos, estamos suscetíveis a receber isso, a receber a tentação. Mas nós também temos que ter em mente, enquanto filhos de Deus, que nós precisamos evitar esse tipo de coisa. E aqui ele nos diz para nós nos desembaraçarmos de tudo o que é desta vida, de tudo o que pode nos corromper. E ele diz: vamos correr com paciência a corrida. E vamos continuar correndo até chegarmos à nossa meta. E esta não é a primeira corrida que eu devo correr. Deve correr uma corrida difícil por ti. Esta é uma corrida que é de infinito momento para nós. O prêmio é inefável, grande, e se perdermos, não é uma perda simples, pois toda a alma padece. Nós precisamos ter em mente que esta aqui não é uma corrida como qualquer uma. Não é uma corrida simples, mas é a corrida que Paulo diz: prossigo para o alvo. O que deve ser o nosso alvo? O que tem sido o seu alvo? O seu alvo tem sido se divertir a todo custo, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã? Ou você tem pensado em que vai ser o seu futuro? Porque a vida não se resume a isso que os nossos olhos veem, a isso que nós conhecemos. A vida vai muito além de tudo isso. Porque uma pergunta que eu quero te fazer: você tem a certeza do que vai acontecer com você depois da sua eternidade? Você sabe se estará eternamente com Deus ou se estará eternamente separado dele? Por isso que o autor aos Hebreus está falando aqui sobre a esperança de quem está em Cristo. E ele fala disso mostrando sobre a esperança. Ele fala sobre aqueles que estão buscando a Deus, têm essa esperança. Imagine se Paulo não tivesse essa esperança, se ele não tivesse desviado do mal, ele não poderia ter dito na segunda epístola ao Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele só pôde dizer isso porque ele realmente fez isso. Ele combateu o bom combate como um verdadeiro servo de Deus e guardou a fé. E aqui nós estamos seguindo o exemplo de Jesus para vencer essa corrida. Aqui hoje eu quero apenas trazer uma reflexão para nós andarmos nos desembaraçando de tudo que tem nos afastado de Deus, de tudo que tem nos impedido de caminhar com Ele. Hoje eu não quero aprofundar nesses versículos, porque eu tenho em meu coração o desejo de brevemente falar mais especificamente dele, detalhando um pouco mais. Então hoje eu quero ser apenas de um modo superficial, porque o meu intuito não é um aprofundamento, mas apenas chamar a sua atenção para ter essa esperança na sua vida. Nada melhor do que começar o nosso dia tendo a esperança de que Cristo nos ama, tendo a esperança de que Ele brevemente voltará para buscar a sua igreja, buscar os seus filhos para estar convosco. E o meu intuito aqui é falar sobre essas coisas da vida, essas coisas discutíveis da vida, como o próprio texto diz. E aqui, esse versículo 2, ele nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha para você ver, ele não fez nada, ele não negou se entregar por você e por mim.
e por isso nós temos motivo de sobra para agradecer. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, agradecemos tudo que o Senhor nos tem feito. Nós queremos aqui agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Nós queremos agradecer por ter nos dado o fôlego de vida, ter nos dado o ar para que pudéssemos respirar, ter nos dado a oportunidade de contemplar a Tua presença. E nós aqui queremos agradecer por o Senhor ter nos entregado o Seu Filho, ter nos dado o privilégio de que hoje nós pudéssemos estar aqui. Pois se nós estamos aqui, é porque o Senhor teve um amor tão grande, condicional, por cada um de nós. Por isso eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu lhe peço que este momento de reflexão seja bênção na vida de cada um que ouvir. Seja algo que acrescente nas suas vidas. Senhor, abençoa o dia de cada um que está ouvindo até agora e tem prestado atenção à Tua palavra. Fala com cada pessoa, Pai. Nós precisamos de Ti, necessitamos da Sua presença. Eu te louvo, eu te peço e te agradeço. Amém. Que você seja abençoado grandemente por Deus e que você tenha um dia abençoado por Ele. E que amanhã possamos voltar mais animados ainda para dar prosseguimento às nossas orações amanhã para iniciar o dia. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém.